Graça e paz, irmãos. Hoje, juntos mais uma vez, agora para meditar no estudo da Escola Bíblica Dominical. O tema do nosso encontro de hoje, Deus é onipotente. Ele se baseia no livro de 2 Samuel, capítulo 22, e tem como texto áureo o verso 31 deste mesmo capítulo 22 de 2 Samuel, que quero ler para você. Diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Texto áureo de nossa leitura desta manhã do estudo Escola Bíblica Dominical sobre a doutrina de Deus, e hoje o tema Deus é onipotente. Este capítulo 22 de 2 Samuel narra um salmo escrito por Davi. É um dos salmos que não estão no livro dos salmos, e aqui Davi expressa toda a sua gratidão e toda a sua certeza do cuidado de Deus sobre sua vida. E nós podemos constatar como o Deus a quem nós servimos, a quem nós louvamos, a quem nós buscamos, confiamos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vida, Criador de todas as coisas, como Ele é poderoso. E no Salmo, perdão, neste Salmo que está no livro de Samuel, nós encontramos então esta expressão de confiança de toda a potência, de todo o poder do nosso Senhor. Bem, o capítulo 22 de 2 Samuel, dos versos 1 a 6, Davi expressa toda a sua gratidão e todo o seu louvor a este Deus Todo-Poderoso. A evidência do poder de Deus se destaca nos grandes livramentos que ele dá no seu dia a dia a todas as pessoas. E Davi compõe esse salmo com a alma repleta de louvor, de gratidão pelos livramentos que o Senhor lhe fizera. Quando ele vivia momentos de muita tensão, pois estava sob ataque de poderosos reis e generais. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 22, verso 1 a 6, e diz assim: Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram, as cordas de sepultura me envolveram, as armadilhas de morte me confrontaram. O texto, então, do verso 1 a 6, é a expressão de gratidão de Davi que o livrou de muitas situações. Seus inimigos eram maiores, cheios de recursos, sozinho jamais ele poderia vencê-los. Analogia como rocha, como fortaleza, escudo, torre, refúgio, apontam para elementos essenciais para quem está sob ataque. É a visão de um soldado num campo de batalha em que ele observa que aqueles que o estão atacando o atacam em pontos estratégicos, em lugares realmente que pelas próprias forças dele ele não conseguiria vencer. Mas aí o Senhor o coloca sob a rocha, o Senhor aparece como escudo, o Senhor o faz ter uma fortaleza, impedindo que os inimigos tenham poder sobre ele. Deus é todo-poderoso, seu poder é maior que o de Davi e de todos os seus adversários juntos. Deixa-nos maravilhados o fato do Deus Todo-Poderoso
ser solícito e acessível ao coração que clama. Davi declara: invoco o Senhor e sou salvo dos meus inimigos. Verso 4. O Deus é o Todo-Poderoso que vem em socorro de impotentes, fracos, mortais e os livra. Lembro de uma das nossas canções, e aqui o autor faz essa lembrança, e também eu particularmente recordei, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Um cântico muito antigo nosso e que sempre relembramos em nosso cancioneiro evangélico. A ação dele em nosso favor nada tem a ver com mérito nosso, mas com sua bondade, graça, misericórdia para com todos que o invocam. Ali em Romanos capítulo 10, verso 12, nós encontramos exatamente esta significação, esta importância. Romanos capítulo 10, verso 12, diz assim, quero ler para você nesse momento, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então, nosso coração, diante deste Deus onipotente, precisa ser um coração realmente cheio de gratidão, cheio de palavras de gratidão, assim como Davi, diante de todas as dificuldades da vida, ele expressou e reconheceu, expressando em palavras e em atitudes, sua gratidão, porque o Deus Todo-Poderoso o livrou de todos os seus inimigos. Deus é onipotente, o Todo-Poderoso que se move pela angústia e clamor dos seus. Ali dos versos 7 a 14, de 2 a Samuel, nós encontramos a seguinte palavra do próprio Davi. Verso 7 em diante. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras, estavam debaixo de seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs-se as trevas ao seu redor, pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho de sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Assim, o Todo-Poderoso, que se move pela angústia e clamor dos seus. Pois bem, Deus estava indignado pelo sofrimento de Davi, e a terra se abalou e os céus se moveram. Verso 8 que acabei de ler. Seus movimentos e ações extraordinários, apavorantes, narinas com fumaças, boca com fogo devorador, enfatizavam o poderio de Deus que cuida do seu povo. Ele baixa os céus, monta num querubim, faz trevas e águas escuras, sua presença acende fogo e a sua voz se faz ouvir como a de um trovão. Muitas vezes lemos esses textos, que são textos poéticos, é um cântico de louvor, e, nossa, como pode ser isso na realidade? Bem, Davi está expressando a sua experiência do socorro do Senhor para com a sua vida. E ele precisava colocar isso em palavras de tal maneira que aqueles que ouvissem este cântico pudessem entender a dimensão da compreensão de Davi
sobre Deus. Não significa aqui que Davi estava definindo Deus. Não, na verdade, Deus é tão todo-poderoso, é tão onipotente, que não tem como nós explicarmos Deus na sua essência. Então, procuramos dar a Deus explicações que nós possamos visualizar, mentalizar. Pense comigo, você ler o texto, ele baixa os céus, monta num querubim, faz trevas e águas escuras. Sua presença acende fogo e sua voz se faz ouvir como a de um trovão. Realidades que nós vemos na natureza, que para nós, muitas vezes, dependendo do contexto onde estamos, nos causa um certo temor, porque é muito poder. Imagine o nosso Deus sendo aquele que monta, que tem domínio, que controla essas coisas. É assim que Davi, então, expressa toda a sua compreensão do Deus onipotente. Enquanto não formos para casa, os dias difíceis, enquanto não formos, né, para casa, os dias difíceis são inevitáveis no mundo. E aqui casa, é claro, é a nossa casa celestial. Enquanto não formos para lá, nossos dias aqui são difíceis. Paulo diz que as aflições dos dias presentes não são para comparar com a alegria do dia de um dia, ou aquele dia que há de ser revelado. Romanos capítulo 8, verso 18. Quando Israel esteve cativo, Deus veio ao socorro do seu povo. Jesus é a maneira mais completa de Deus, Todo-Poderoso, mover-se em benefício dos homens. Os poderes dos céus e da terra se abalarão, ou se abalaram, no caso no passado, pelo fato de que o Todo-Poderoso deixou o esplendor da sua glória para socorrer e dar vida aos pecadores. Davi aqui expressa sua confiança no Deus Todo-Poderoso. E quando nós lemos as Escrituras, vendo este Deus que vem ao socorro, podemos ver, perceber que este socorro se tornou ainda mais poderoso em que o Deus onipotente se tornou homem. O que Deus não deve ter feito para alterar os poderes do mundo, do universo e por aí vai? É como você tentar colocar um furacão num copo. Só Deus pode fazer isto. Deus autolimitou-se para que se tornasse um homem. Deixou a sua glória, como o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses, para se tornar homem e vir ao nosso socorro. Porque a sua presença é tão poderosa que só a presença dele nos destruiria. Então, o que ele faz? Ele se autolimita para que pudesse conversar conosco, nos salvar e nos preparar para estar com ele. No relato de Davi, nós vemos a intervenção de Deus em socorro a ele no momento em que ele estava em angústia e estava em sofrimento. Para nós, hoje, este Deus se manifestou em Cristo Jesus, que está presente através da obra do Espírito Santo, que nos conforta, nos fortalece, nos corrige e nos direciona. Deus é onipotente. O Todo-Poderoso socorre os seus pela graça. O Todo-Poderoso socorre os seus pela graça. Não é mérito, é graciosidade. Os versos 15 a 20 de 2 Samuel nos relata o seguinte: ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas.
livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Aqui Davi reconhece, então, nos versos 15 a 18, e ele descreve a maneira magnífica do livramento que ele teve através da mão do Senhor, mesmo não se sentindo merecedor ou digno do cuidado do Onipotente. Reconhece a bondade dele, do próprio Deus, em tomar a iniciativa em seu socorro. Davi explica o motivo dele socorrê-lo. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. Verso 20. O motivo expresso da palavra agradou é um verbo em hebraico, shaphatz, ou para alguns, shafats, que indica a direção do coração de alguém ou paixão. Quando usado de modo favorável, o coração de alguém está a favor do objeto. É o que nós temos explicado no dicionário internacional de teologia. Quando nós falamos esses termos, irmãos, estamos apenas fazendo de tal forma que você entenda que existem algumas palavras que muitas vezes no português não definem bem o significado daquela expressão naquele momento. Esta palavra do verso 20, agradou, ela tem exatamente esse sentido de que indica a direção do coração de alguém ou o favor de alguém. Eu fiz porque eu quis, é do meu coração. Eu fui na direção dele ou dela, não por algum merecimento, não por algum ato, não por alguma atitude, mas porque meu coração, eu desejei fazer isso. Por isso que falamos que o Todo-Poderoso socorre os seus por sua graça, porque ele quer, não por algum mérito, né, nosso em si. Pois bem, mas pensando nisso, devemos prestar atenção nos versos 21 a 27, pois parece que o Salmo de Davi entra em contradição, não é? Que ali o Todo-Poderoso recompensa os seus. Vejam, nós estamos falando que Deus é onipotente, merece todo louvor. Ele vem, ele se move, né, pela angústia e clamor dos seus. Quer dizer, se você está sofrendo, se você está passando por um momento de dor, ele vem na sua direção, sim, em socorro. E ele faz isso por graça, porque ele deseja fazer isso, ele não é obrigado. Mas também é fato que o Senhor recompensa os seus pelas escolhas que nós fazemos. Parece que o Salmo, nos versos 21 a 27, entra em contradição com os versículos anteriores, pois até então fala de favor imerecido. Agora cita recompensa e retribuição conforme os atos de justiça de Davi. Vamos ler o texto? Ali de 2 Samuel 21 a 27, que diz assim: o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza de minhas mãos, me recompensou, pois guardarei os caminhos do Senhor, guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu coração, pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os meus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Pois bem, Todo-Poderoso, sim, recompensa, isso é fato, aos seus. E nós vemos aqui nos versos 21 a 25 essa aparente
contradição, porque a graça divina não nos isenta de responsabilidade. Por isso que alguns interpretam errado. O fato de recebermos de Deus a graça, alguns acham que não tem que fazer nada. Ao contrário, porque Deus vem a nosso favor, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes perante Ele. Portanto, ela não nos infla essa graça, né? Pelo contrário, apenas a experiência da graça nos constrange a viver uma vida digna de arrependimentos. Uma das coisas que nós falamos muito em mensagens, em ensinos, meu irmão, em que uma pessoa convertida não é uma pessoa convencida. Convencimento baseia-se no argumento, depende do seu raciocínio, da aceitação desse raciocínio. Convertimento é uma ação em que você é levado à mudança de atitude, que envolve sim o pensamento, mas é o seu pensamento sendo envolvido de tal maneira que o leva a atitudes totalmente diferentes daquela que você praticava antes. Assim, um crente em Jesus Cristo é aquela pessoa que, quando recebe uma recompensa do Senhor, a primeira coisa que ela tem em mente é o seguinte: bem, o Senhor tem me dado esta bênção, eu não mereço, mas eu tenho me esforçado para, através das minhas atitudes, ser responsável com o testemunho, com a bênção, com tudo que Deus tem me dado. Ela não nos infla com arrogância, mas nos quebranta, faz-nos perceber quão insuficientes somos. Todavia, o entendimento de viver a vida que agrada a Deus, ser submisso à sua vontade, são ações de um coração arraigados na graça de Deus. Lembre-se, como crentes em Jesus, diante de um Deus todo onipotente, precisamos a cada dia, a cada momento, viver com esta compreensão. O que temos é por causa da graciosidade. E esta graça de Deus, Deus se agradou, veio na minha direção e me salvou, não porque eu fiz algo, mas porque Ele assim desejou. Agora eu experimento a presença dEle. Como forma de gratidão e de louvor, então eu tenho atitudes que agradam esse Senhor e por causa disso Ele me recompensa. Ele me premia, ele me abençoa, ele me sustenta, me corrige, ok? Então é muito importante este ponto da lição na sua mente. Seu relacionamento com Deus é baseado na graciosidade dele. Ele deu porque quis. Você recebeu porque ele fez isto. Agora, com esta bênção, com este presente, o que eu vou viver? O que eu vou fazer? Vou viver a minha vida de tal maneira que eu sempre demonstre gratidão pelo que Deus fez e tem feito em minha vida. Ok? Davi ensina que Deus se alegra e nos recompensa. Por exemplo, pela prática da justiça. A graça nos constrange a viver de modo justo. A justiça deve ser o parâmetro de nossas ações e atitudes, pois os que assim agem serão chamados filhos de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 5, verso 20, que aqueles que praticam a justiça são chamados assim, filhos de Deus. Pela pureza das mãos, olha aí, outra coisa que Davi nos ensina, e Deus nos recompensa, se alegra e nos recompensa. Pela pureza das mãos, nossas ações não podem ser marcadas pela impureza do pecado. Antes, devem ser comprometidas com o que é digno da graça que nos resgatou. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Por que razão? Porque eu aprendi e entendi que o meu pecado me afasta de Deus. O salário do pecado é a morte. Ponto.
eu não tenho condições alguma de resolver esse problema, porque eu estou manchado pelo pecado, e quem está manchado pelo pecado não se aproxima de Deus, não tem como. Para que eu possa, então, me aproximar de Deus, eu preciso ter na minha vida uma salvação, uma boia, algo que me tire desse lugar que está me afundando. Jesus Cristo veio para me tirar deste lamaçal de destruição. Quando eu me deparo com esta salvação, olha, eu fui tirado. Eu precisava, mas eu não tinha solução. Não tinha como resolver. Estava morrendo e nem percebendo disso. Deus manda Jesus e Jesus me tira da morte, tira você desta morte eterna. Aqui é importante entendermos. Se eu estava no lamaçal do pecado e era isso que me afastava de Deus, eu preciso tirar qualquer possibilidade de continuar ou voltar para aquela condição de pecado. E é por esta razão que, pela pureza das mãos ou pureza da vida, eu me esforço para não continuar a pecar. Por seguir no caminho do Senhor. Veja aí, Davi ensina que Deus se alegra e nos recompensa por seguir pelo seu caminho. O que eu estou fazendo aqui é na sequência até da própria revista, mas é baseado no próprio texto de 2 Samuel 22. A graça de Deus nos faz perceber quão maravilhoso é seguir o seu caminho. Um estilo de vida, sentimentos e emoções em, por e para Cristo. Salmo 119, verso 1. Por viver na presença de Deus. Olha aí, é um esforço seu. Você tem que se esforçar para viver na presença do Senhor. A presença de Deus deve ser buscada não como rito religioso, mas como deleite, prazer. Você tem que estar satisfeito com isso. Estar na presença dele significa vida que o agrada. Tenha prazer, busque ter alegria na presença do Senhor. Satisfaça com isso. Quando nos reunimos em culto na igreja ou na sua devocional individual no lar, isso precisa ser prazeroso. Você tem que expressar isso, vou dizer, Senhor, eu quero aprender a te amar. Davi ensina que Deus se alegra e nos recompensa por ter os mandamentos diante de si. A ideia é clara de que os mandamentos do Senhor devem ser vivenciados no dia a dia com fidelidade, integridade. Isso quer dizer fiel independentemente das circunstâncias e agir corretamente mesmo quando ninguém está nos vendo. Essas são as marcas de que tem vida com Deus, conforme nós vemos ali em João capítulo 1, verso 8. São marcas, irmãos. Obedecer os mandamentos de Deus devem ser um esforço meu cotidiano. Ah, mas eu não sei fazer isso. Vamos aprender. É a repetição. Muitas coisas nós precisamos aprender pela repetição. Por exemplo, a escola bíblica dominical é uma forma de aprendermos a aplicar os mandamentos de Deus na nossa vida. A minha devocional particular é outra forma. Participar dos cultos no templo com os irmãos, domingo de manhã e domingo à noite, é outra maneira. Não é uma substituindo a outra. Todas estas formas, escola dominical, culto da manhã, culto da noite, culto de quarta-feira, reuniões e encontros de organizações, tudo isso deve ser a forma como eu vou aplicando, treinando e aprendendo a obedecer os mandamentos de Deus. Veja, quem obedece, quem aplica, quem pratica é recompensado por Deus. Talvez seja aí a situação que você talvez esteja se perguntando, por que eu não tenho tal bênção? Se pergunte, você tem aplicado na sua vida de maneira clara os mandamentos que Deus te dá para obedecê-lo? Essa resposta só você pode dar. Por sermos irrepreensíveis. Davi ensina que Deus se alegra e nos recompensa por sermos irrepreensíveis.
A repreensão é a consequência natural para os que agem e falam sem pensar, decidem viver conforme seu próprio coração. Ser irrepreensível é viver com prudência e retidão. Às vezes, assumimos compromissos, falamos coisas, e eles têm consequências. Às vezes, as consequências disto acontecem meses e anos depois. Nem sempre é imediato. É nesse momento que precisamos aprender a ser irrepreensíveis. E essa ideia da repreensão é não assumirmos situações que possam nos meter numa bronca de Deus ou do contexto da vontade de Deus. Davi ensina que Deus nos ensina e nos recompensa por guardar-se da iniquidade. A iniquidade é a prática do pecado de maneira habitual, com tom de normalidade. Ele não o entristece ou incomoda. Incomoda, é convidativo, atraente e entorpecedor. Eu sempre uso uma expressão falando sobre pecados felpudos. Sabe aqueles bonecos que você tem um monte de pelo, que você passa a mão, é macio, e você se distrai, e fica passando a mão, esquece, relaxa. Alguns dos pecados de muitos é felpudo. Ah, que isso, não vamos pensar assim, mas que mal há, isso não tem problema nenhum, o pessoal já faz isso há tanto tempo, incomoda, mas incomoda só um pouquinho. Se é pecado, é pecado. A questão não é se o irmão ou a irmã vai se sentir bem, a pergunta é, esta atitude agrada ou desagrada a Deus? Mesmo que dê conforto para você ou conforto para o outro. Quem te garante a eternidade não é o irmão ou a sociedade ou o contexto que você vive. Quem lhe garante a eternidade é Deus. Ele que tem a chave da porta, ele que é a porta. A pergunta é, você vai viver em iniquidade? Achando que isso não é problema? Quem tem que dizer se isso é problema ou não é Deus na sua vida. E se você sabe que isso é problema, então aí vem o que Jesus disse e ensinou no Evangelho de Lucas: carrega a tua cruz e siga-o. Às vezes você tem um problema, uma tentação, uma situação grave no seu relacionamento com Deus. Ao invés de você trabalhar para relacionar-se com Deus o melhor possível, você usa os erros dos outros ou o comportamento dos outros, que muitas vezes estão dizendo que não estão sofrendo nada, que não, Deus não está castigando, para justificar o seu. Talvez aqueles que não estejam sofrendo nada, aparentemente, na verdade, eles não estão sofrendo porque não sabem e não conhecem a Deus de verdade. Já estão perdidos. Você está usando uma referência cega. A sua referência precisa ser o Senhor e a sua palavra. Ok? Então, guardar-se da iniquidade. E Davi ensina que Deus se alegra e nos recompensa pela pureza dos olhos. Nossos olhos são as janelas da alma, já disse o poeta, pois só veremos o que nossa alma quer que vejamos. Jesus nos ensinou que tudo depende do conteúdo do nosso ser. Mateus capítulo 6, versos 22 a 23. Esse texto aqui, Davi pisou na bola depois. Ele pecou aqui, porque ele ficou olhando Batseba por cima lá da casa dele, enquanto ela tomava banho, e por causa desta atitude ele alimentou o coração dele com o pecado e cometeu o adultério e depois assassinato. Veja, Davi falhou depois. Muitas vezes nós sabemos o que é certo e como fazer, mas somos pecadores e temos que estar sempre
alertas. A recompensa sobre os injustos e perversos vem de uma maneira implacável e destruidora. A palavra usada por Davi é inflexível, na ideia clara de que não haverá justificativas atenuantes ou desculpas no dia do acerto de contas. O justo juiz exercerá sua justiça. Arrependam-se enquanto há tempo. Se quer ser recompensado, comece com o arrependimento. Quando nós lemos o texto de 2 Samuel, capítulo 22, nós encontramos então esta compreensão muito importante sobre este Deus Todo-Poderoso que recompensa os seus, mas ele os recompensa, aqueles que já são seus, em razão deste esforço de poderem, de estarem e de conseguirem fazer o que agrada a ele. Ok? Assim, Davi continua a expor, neste capítulo 22, esse Deus que é onipotente, ele o reconhece nesse cântico, neste salmo, também fazendo uma outra afirmação que o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer. Vemos isso nos versos 28 a 43 de 2 Samuel 22. Então vamos ver os versos 28 a 43 que diz o seguinte: salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me. As trevas, contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. Alargas sob mim o meu caminho para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo de meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra, esmaguei-os e eu amassei como a lama das ruas. O Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer. O autor da revista nos traz uma observação muito importante sobre este ponto, que diz: o Senhor é com os humildes. Ele está presente junto àqueles que têm a capacidade de reconhecer suas limitações, fraquezas, fragilidades. Como é feliz o homem que percebe sua pequenez e insuficiência, que procura depender tão somente do Senhor. Versos 28 e 29 do texto que acabei de ler. Em Deus, podemos vencer inimigos maiores que nós mesmos. Ele nos faz saltar obstáculos, é escudo contra os ataques. Nele há segurança, é a rocha em que está firmada a nossa vida. Sua presença é nosso refúgio
inexpugnável. A vida cristã, portanto, é uma batalha. Quem se dispensa ou dispersa, perdão, quem se dispersa ou relaxa em plena guerra, certamente vai sucumbir, vai cair. Aos soldados em guerra cabem obedecer o seu comandante e lutar corajosamente. Deus capacita a sermos rápidos como a gazela, dando-nos destreza e força para lutar nas batalhas. Versos 34 e 35. O Senhor providencia escudo e caminhos largos para que não tropecemos. O texto que fala lá do tornozelo, né? As batalhas são vencidas não pelos guerreiros em si, mas por quem comanda e capacita a não retornarem de suas batalhas sem vitória. Versos 38 e 39. Nosso comandante já batalhou e venceu por nós. Ele mesmo nos garante a vitória em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 57. Nós precisamos mais do que nunca entender que por mais habilidosos que sejamos em qualquer área, por mais capacidade que tenhamos dentro do conceito humano, no que se refere à vida e à suplantação dos momentos difíceis, Deus é quem nos capacita para estas circunstâncias. Você pode ter inteligência, pode ter poder, pode ter dinheiro, pode ter capacidades adquiridas através do conhecimento, mas Deus é a última condição para que possamos vencer as dificuldades da vida que estas capacidades humanas têm demonstrado serem incapazes de solucionar. Vejo pessoas inteligentes, hábeis, com poderes aquisitivos, não conseguirem desenvolver uma harmonia na família. E olha que são inteligentes, são capazes, deveriam saber dialogar. Conheço pessoas que são altamente habilitadas a desenvolverem projetos, mas incapazes, por exemplo, no corpo de Cristo, na igreja, de estabelecer uma relação de amor que proporcione ao outro crescimento espiritual. Vejo muitos homens e mulheres com poderes incapazes de dizer não a uma tentação. Só Deus nos capacita desses tipos de inimigos. Deus nos dá força, nos dá velocidade, nos dá agilidade, nos dá a vida. Continuemos a confiar neste Deus onipotente, que é todo-poderoso e nos capacita a lutar e vencer. Por fim, o Todo-Poderoso é cheio de graça. Vejamos ali os versos 44 a 51 de 2 Samuel. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações, um povo que eu não conhecia me é sujeito, estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem e me obedecem, todos eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso para com seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Deus, ou melhor, o Todo-Poderoso é cheio de graça. Muitas aflições e problemas que enfrentamos nascem dentro da família, como mencionei no exemplo anterior. As dificuldades advindas de dentro de famílias e de pessoas de nosso círculo mais íntimo, sem dúvida, são uma das mais difíceis aflições. Não podemos esquecer, onde existem pessoas, existem problemas. O salmo cantado por Davi diz que também me livraste dos
das contendas do meu povo, verso 44, numa ideia clara de que elas são inevitáveis, mas superáveis pela graça do Senhor. A capacidade não vem de um instinto nato, mas o Senhor que lhes fez líder, com liderados que não conhecia, mas que o adulavam e, e submissamente obedeciam. Versos 44 e 45. Davi conclui este poema louvando e cantando louvores ao nome de seu Deus. Verso 51. A maneira como o Senhor age com Davi não tem nada a ver com o próprio Davi, mas com a natureza cheia de graça de Deus. O que as nossas Bíblias traduzem como bondade vem da significativa palavra hebraica hesed, que quer dizer amor incondicional, compaixão profunda, bondade sem limite e graça. Não podemos imaginar que Deus estava aqui tendo um xodó por Davi só por causa das suas qualidades, dos seus méritos. Não, não podemos pensar dessa forma. Por que razão? Simplesmente porque a hesed, ou esse amor incondicional do Senhor, nosso Deus, foi sobre ele. Né? Ele decidiu amar. Isso nos reconforta, nos anima, nos enche de fé e esperança na tribulação, pois na hora da angústia basta clamar que o Senhor do Universo Todo-Poderoso virá ao nosso socorro. Este é, então, o Deus onipotente que nós cremos, que estabelecemos uma relação de comunhão. Este Deus que é onipotente estabelece conosco este contato em que ele se move na angústia ou pela angústia e clamor dos seus. Se você está passando por um tempo difícil de angústia, clame, fale com o Senhor, ele te ouvirá. Estabeleça uma relação de comunhão, de louvor com Deus inicialmente, adore-o, reconheça-o como importante na sua vida, para que você possa reconhecê-lo quando ele chegar a você. Não porque a minha adoração vai tornar Deus melhor. Não. Deus é onipotente, ele não precisa do meu e do seu louvor. Mas, quando eu estabeleço uma comunhão com Deus e adorando-o, eu reconheço, eu tenho intimidade. Então, quando eu clamar, eu vou identificar que é Ele que está vindo ao meu socorro. Também é muito importante entender que Ele faz isso não porque eu tenho algum mérito, mas por causa de sua graça. E por causa desta graça que eu experimento, eu sou impelido a disciplinar a minha vida, a obedecer os princípios, seus mandamentos, suas ordenanças, a cumprir na minha vida uma vida não de iniquidade, mas de justiça. Com esta relação com Deus estabelecida, com esta vida buscando fazer a sua vontade, ele vai me capacitando a vencer, porque muitas vezes sou eu mesmo que tenho que superar e suplantar as minhas lutas, mas e não ficar apenas na dependência de que Deus venha resolver. Eu tenho também que pôr a mão na obra e Deus me capacita para isso. E ele faz isso porque é poderoso e cheio de graça. Sua graça se derrama sobre nossas vidas. Não é porque eu mereço, porque nasci no mundo, ou porque até sou salvo por Cristo Jesus, porque a maior bênção que Deus poderia me dar foi justamente essa, me torná-lo e tornar o irmão e a irmã salvo. Direito de chamá-lo de pai, ter a eternidade, a garantia de que nesta vida, mesmo com as lutas, não estaríamos sós. São bênçãos que Deus já nos tem dado. E é por esta razão que precisamos, a cada dia, reconhecer seu poder e sua autoridade sobre nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia, nesta reflexão, e que o Deus onipotente, que Davi tão belamente reconhece aqui em Samuel, 2 Samuel 22, possa ser o motivo do seu cântico diariamente. Até o próximo encontro, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.